Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Heloísa. Hoje nós iremos falar sobre a indústria de saneantes. E com esse tema nós iremos abordar tópicos como o que é a indústria de saneantes e qual é a sua importância, como funciona o processo de fabricação, quais são as substâncias usadas nesse processo e os perigos presentes nesses produtos. A indústria de saneantes é a indústria que formula e fabrica produtos para higienização, asepsia de locais públicos ou privados, desinfecção de equipamentos, utensílios domésticos, enfim, limpeza em geral. A indústria de saneantes possui uma ampla variedade de produtos que são produzidos para diversos fins e usados em diversas áreas. E como exemplo de alguma dessas substâncias nós temos a água sanitária, que é usada para limpezas mais pesadas. Geralmente ela é usada na desinfecção de superfícies laváveis, como pias, caixas d'água, vasos sanitários. A água sanitária também funciona como um alvejante, ela tem função de branqueamento e pode ser usada na retirada de manchas em roupas brancas. Como exemplo, temos também o sabão, que é usado em conjunto com a água, e ele pode ser encontrado em diversas formas, como barras sólidas, em pó, líquido. Esse produto possibilita a remoção da sujeira e também de micro-organismos. Ele pode ser usado para lavar louças, utensílios de cozinhas, roupas e também as mãos. Como exemplo de saneante, temos também o desinfetante, que pode ser usado na limpeza de banheiros, na limpeza de pisos como cerâmica, porcelanato. O desinfetante é capaz de esterilizar superfícies e ele é eficaz para desinfectar e também para odorizar ambientes. A importância da indústria de saneantes está relacionada à promoção da saúde, pois esses produtos limpam e deixam os locais livres de germes e bactérias que podem causar doenças. Em ambientes públicos onde há um grande número de pessoas em circulação, o uso desses produtos é extremamente necessário, pois evita a proliferação de micro-organismos que ocorre quando a limpeza e a higiene são precárias. A importância do uso desses produtos se faz ainda mais presente no cenário pandêmico em que estamos vivendo, pois os saneantes têm ação eficaz na prevenção da doença. O sabão é um excelente exemplo de uma forma acessível e eficiente na proteção contra o vírus. Mas o que ocorre entre o sabão e o vírus que faz com que esse produto seja eficaz contra o avanço da pandemia? Acontece que o vírus não resiste ao sabão porque o poder de infecção dele é preservado por camadas de proteína. E no caso do coronavírus, além do envelope de proteína, ele tem um envoltório que é de natureza lipoproteica, mistura de proteína com gordura. E o vírus depende das espículas de proteína da sua camada externa para entrar na célula humana e se replicar. E é por isso que os saneantes, em especial o sabão, é tão importante para evitar a contaminação e a propagação dessa doença, pois o sabão destrói essa camada lipoproteica do vírus, impedindo que ele se replique na célula humana. E com isso a gente percebe o quão é importante o uso dos saneantes no nosso dia a dia, não só contra o coronavírus em relação a essa doença, mas na promoção da saúde em geral. Eu irei falar sobre o processo de produção dos saneantes. O setor de produção é responsável por todo o funcionamento da fábrica, desde o recebimento da matéria-prima até a estocagem de produtos acabados. São 5 unidades ligadas à produção, que são estoque de matéria-prima, a fabricação, o envasamento, a rotulagem, embalagem e a estocagem. Todo o processo é gerenciado pelo chefe de produção e pelo estagiário de engenharia química, que são subordinados ao engenheiro químico responsável. A primeira unidade, estoque de matéria-prima, é responsável pelo recebimento e armazenagem das matérias-primas e das embalagens que serão utilizadas no processo de produção dos saneantes. Já a fabricação tem como objetivo produzir todos os produtos acabados oferecidos aos clientes, obedecendo às boas práticas de fabricação e seguindo um processo de garantia de qualidade. O envasamento é responsável por acondicionar todos os produtos acabados em embalagens plásticas, com seu volume definido de acordo com os produtos oferecidos ao mercado pela empresa. A rotulagem e embalagem é nesta unidade que haverá a verificação se a quantidade de produtos envasados e de rótulos está de acordo com a ordem de produção. Haverá o processo de rotulagem, que terá a impressão do lote e da data de fabricação do produto no rótulo e na sua colagem nas bombonas. Também será neste setor que o produto finalizado será embalado utilizando caixas de papelão ou embalagem com plástico termoencolhível. A última unidade é a estocagem, que é responsável por separar os produtos finalizados
a fim de estocá-los na empresa. Caso seja constatada alguma inconformidade, como no caso de um produto não apresentar o registro da Anvisa, ou mesmo se a empresa não possuir autorização legal para o funcionamento, os itens devem ser retirados de circulação e quem comprou deve se precaver quanto ao uso. Para que os saneantes possam estar no comércio e assim chegarem aos consumidores, as empresas fabricantes devem seguir regras, como deixar as seguintes descrições e avisos no rótulo: o nome do fabricante ou importador com endereço e telefone, o número de registro do Ministério da Saúde ou na Anvisa, as instruções de uso, avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros e o número de telefone para atendimento ao consumidor. Dessa forma, é fundamental contar com uma empresa que realize a fabricação de saneantes com as devidas experiências e soluções inteligentes na área. Bom, a água sanitária ou agente químico, ele é caracterizado em sua composição basicamente numa solução aquosa de hipoclorito de sódio, cuja sua fórmula é esta. Bom, para a obtenção do hipoclorito de sódio temos duas formas a ser feitas. A primeira é a partir de um borbulhamento de Cl2 em uma solução aquosa de hipoclorito de sódio. Assim, então, produzimos uma reação química, que o produto final dessa reação caracteriza-se por sal de cozinha, NaCl, hipoclorito de sódio, mais água. Bom, a segunda forma a ser feita é a partir de uma eletrólise feita, que no caso levará sal de cozinha, NaCl, e água. No caso, a água ela tem uma especificação bem importante, como no caso a autoprotólise, para poder acontecer a eletrólise. No caso, a autoprotólise da água, que sabemos, no caso, ela tem como dissociação que, no caso, vai ter denominação de H+, e OH-, e o sal de cozinha, Na+, mais Cl-. No caso, vemos a figura a seguir que a eletrólise de uma solução aquosa de NaCl, ela produz soda cáustica, NaOH, gás hidrogênio e o gás cloro. Portanto, o NaClO pode ser produzido industrialmente pela eletrólise de uma solução de cloreto de sódio, sem nenhuma separação entre o cátodo e o ânodo, mantendo os resfriados. No caso, a figura a seguir, temos no caso a dissociação do NaCl, que levará o Na+, mais Cl-, e a autoionização da água, que no caso terá H+, e OH-, que no caso são bastante fundamentais para poder acontecer a reação, e a semi-reação no cátodo, que no caso terá como hidrogênio no cátodo apresentado, e a semi-reação no ânodo, que terá o cloro. Bom, assim a reação global de todos esses elementos temos o resultado final como 2NaCl mais 2H2O, e o produto final, que será na solução de NaOH mais no cátodo que haverá, que é o H2, e no ânodo que haverá o Cl2. Bom, no caso vemos a formação da eletrólise feita nessa imagem, o fluxo de elétrons passando e só. Bom, o uso da água sanitária na atualidade ela tem sido bastante importante, por conta que a água sanitária ela é um poderoso antiasséptico para combater vírus, bactérias, protozoários, entre outros. Bom, em consideração de concentração, a água sanitária ela tem como de 25 gramas por litro a 50 gramas por litro. Passando-se disso, temos no caso que são bastante usados em concentrações bem altas em tratamento de água e limpeza. Bom, o sabão ele surgiu de forma gradual ao longo da história da humanidade. Bom, o sabão em um contexto histórico, ele teve como uma das suas características que foi encontrado um produto semelhante ao sabão atual, que em uma placa de argila que em aproximadamente 2.800 anos antes de Cristo, na antiga Babilônia, que hoje fica na região do Iraque atualmente. Bom, como vemos a figura a seguir, temos como no caso a produção do sabão, ou no caso do sabonete, a regra mesma, e é uma reação entre um ácido graxo, no caso gordura ou óleo de origem vegetal ou animal, com um material alcalino, que no caso um material de caráter básico,
ou seja, o pH maior que 7. Normalmente usamos a base que é hidróxido de sódio, ou conhecida como soda cáustica, ou também pode ser usada hidróxido de potássio, só que o resultado não será o mesmo. No caso, o sabão ficará meio pastoso ou mole. Como no caso, essa reação descrita, temos no caso um triglicerídeo mais a soda cáustica, assim produzindo como no caso o sabão e o glicerol, que no caso é um álcool. Os primeiros sabões a serem feitos, eles eram feitos a partir do sebo de animais, ou no caso gorduras, e cinzas de madeira, que no caso eles queimavam para poder serem usadas. E assim, essas cinzas continham em sua composição química manganês, ferro, molibdênio, entre outros. Bom, os desinfetantes eles são aplicados em superfícies não vivas, assim visando matar micro-organismos que vivem naquele local. Bom, no caso, os desinfetantes eles não são usados bem para esterilizar um local, porque no caso, se você esterilizar um local, você matará todo o tipo de vida que existem naquele local. No caso, os desinfetantes eles funcionam através por destruição da parede celular ou por no caso a ter infecção ou interferência pelo metabolismo da célula. Sabemos que os saneantes são de extrema importância no nosso dia a dia. A partir deles, conseguimos realizar a limpeza de objetos, de superfície e de áreas em gerais. Devemos ficar atento aos perigos ao qual eles podem oferecer ao consumidor. Os saneantes são classificados a partir de 3 aspectos, de acordo com o seu risco, a sua finalidade e a sua vida. Em relação ao risco, eles são divididos em 2 grupos, de risco 1 e de risco 2. O de risco 1 são aqueles saneantes que não apresentam ácidos inorgânicos na sua composição, apresentam baixa taxa de toxicidade, não apresentam característica de corrosividade, entre outros. O grupo 2 são aqueles que já possuem alguns ácidos inorgânicos na sua composição, possuem uma alta taxa de corrosividade e também de toxicidade. Em relação à sua finalidade, eles podem ser usados para limpezas em gerais, para desinfectação, desodoração, esterilização, sanitização, entre outros. Geralmente são usados também em água, onde eles fazem o tratamento para o consumo humano e também a limpeza de piscina. Em relação à venda, eles também são divididos em 2 grupos, aqueles de venda livre e de venda restrita. Os de venda livre são aqueles destinados aos consumidores, aqueles que a gente pode encontrar no supermercado e que fazemos uso diário. O de venda restrita são aqueles destinados a profissionais, a empresas profissionais, que são utilizados por pessoas que têm experiências. Com base nas características dos saneantes, podemos citar que eles podem sim gerar alguns problemas aos consumidores. E um dos problemas mais comuns são os casos de intoxicação, que, segundo pesquisa, teve um aumento de 23% entre os meses de janeiro a abril de 2020. E para evitar os casos de intoxicação, é recomendado ter alguns cuidados, como por exemplo, quando você for comprar o produto, não cheire, não passe em você, tá? Evite ter contato, porque a partir do momento que você cheira aquele produto, você pode até sentir o aroma, mas por trás há várias substâncias que podem fazer mal. Se deve ter cuidado com a forma de armazenamento, não fazer o reaproveitamento de embalagens e evitar misturar certos saneantes com outros tipos de produtos, pois assim pode gerar um terceiro produto que pode fazer mal, como por exemplo o caso da mistura entre água sanitária e ácido clorídrico, também chamado como ácido muriático, que quando são misturados gera um terceiro produto, chamado de cloramina, que a gente sabe que é um gás altamente tóxico e se for inalado em grandes quantidades pode levar à morte. Por fim,
É importante destacar que todos os saneantes, para serem vendidos, precisam da autorização da Anvisa, que, por sua vez, exigem que todas as empresas fabricantes desenvolvam produtos seguros e com um rigoroso processo de qualidade. Porém, há várias ofertas de produtos clandestinos no mercado, ou seja, produtos que são produzidos e vendidos sem autorização da Anvisa, e apesar de terem um preço bem convidativo, eles podem causar sérios riscos à saúde.